A gente vai iniciar os trabalhos de hoje do Sr. Rinaldo, que é do Samaritano. Aí, antes de começar essa palestra, quando ele chegou agora, eu estava conversando sobre uma reflexão que eu tive, né? Eu disse a ele que eu estava lendo agora, comecei agora, um livro de Chico Xavier, Emmanuel, né? O nome dele é Paulo Estevam. E na minha época, quando eu era mais jovem, eu gostava muito dessas pessoas que faziam bem, né? Eu sabia muito da bibliografia de Martin Luther King, de Madre Teresa de Calcutá, de Nelson Mandela. Aí a infelicidade do homem, que só notícia ruim atrai o homem, né? Aí eu botei numa reportagem um lado negro dessas pessoas, né? De Madre Teresa. Aí foi dizendo um lado negro. Eu tive uma decepção tão grande no meu coração. Eu disse, menino, esse pessoal só faz o bem. E tem esse lado. Martin Luther King, eu estava a mão na cabeça, meu Deus do céu. Aí eu comecei a ler esse livro, Paulo Estevam. Aí tem na introdução, aí Emmanuel, ele faz a introdução falando por que ia falar de Paulo e de Estevão, né, que é Josias. E nele ele bota algumas características de Paulo, que eram as características negativas. Eu digo, meu Deus, até Paulo tem característica negativa no decorrer, né? Depois que ele se converteu. Era Saulo, virou Paulo. Aí eu fiquei meio... Mas depois ele botou, não se apeguem a essas características. Ele bota, vamos lembrar do saudoso profeta dos gentios e vamos só se apegar a essas características. No mundo de provas e expiações nós temos muito. Aí eu cheguei à conclusão. Essa coisa me marcou tanto dessa. Aí eu cheguei à conclusão. Nesse mundo que a gente está de provas e expiações, a gente ainda tem muito que evoluir. E quem sou eu para julgar essas pessoas, né? Essas pessoas que deram a vida em prol do cristianismo e da bondade, né? Seu Rinaldo, eu particularmente já vi umas 4 palestras aqui. E logo quando eu me converti ao Espiritismo, a doutrina consoladora foi uma das primeiras palestras que eu vi. Aproveitem, ele transmite empolgação, isso é importante, essa empolgação, e que a paz de Cristo e de Jesus Cristo ilumine-se hoje e bom Espírito conduza a nossa palestra. Vamos iniciar com o Pai Nosso para dar a palavra ao seu Rinaldo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles. Não deixeis cair em tentação, mas livrai de todo mal agora e sempre. Amém. Seu Rinaldo me deu a sua palavra para dar serviço nos nossos corações. Assim seja. A gente agradece a Deus, a Jesus, a Espírito Guardado Amigo, por mais essa oportunidade de poder retornar essa casa ao seu trabalho, e principalmente no mês comemorativo, né? 18 anos, é uma unidade, onde já está dizendo assim, eu quero ir para casa, não quero ficar dependente de ninguém, né? O jovem ele vai lá por isso, né? Quando eu tiver 18 anos, não quero mais depender de ninguém, para se ver vivendo lá fora. Mas a gente deseja do fundo do nosso coração muito progresso moral e espiritual para todos os trabalhadores, frequentadores. E é claro, a gente deseja do fundo do nosso coração também que os benfeitores espirituais dessa casa e de todas as casas possam abençoar cada vez mais nosso irmão Farias. Porque ele foi esteio da qual instituiu muitas instituições nessa localização. Né? No Engenho do Meio, no Estado de Jesus, tem discípulos do Mestre, a Caminho da Luz no Engenho do Meio, né? Tem aqui Novos Horizontes, enfim, tem várias instituições, e a última agora, Jesus de Kardec, né? Onde ele teve a sua missão, abrir luz, abrir leques para que a gente possa entender a doutrina dos Espíritos. E na noite de hoje, a gente vai falar um tema muito interessante, né? A gente tem falado muito por aí, e a gente tem levado alguns esclarecimentos à luz da doutrina espírita. E aí eu convoco os vossos corações e vos peço que no nosso diálogo a gente possa pensar não como seres encarnados,
mas no ponto de vista espiritual. Porque se a gente analisar os aspectos da sociedade que a gente observa por aí, e que a gente vê as discussões diversas, da qual a gente não vai ir por este caminho. Quando foi orientado para que a gente fizesse esse trabalho, ele mandou a espiritualidade amigo, o nosso benfeitor espiritual, pediu para que a gente pudesse fazer uma abordagem no âmbito espiritual. E aí é o que a gente vai fazer, é o que a gente vem fazendo por aí no mundo lá fora. Porque eu tenho tido vários retornos gratificantes. Uma certa vez, ao fazer uma certa instituição, uma criança de 12 anos chegou para mim no final e disse: moço, eu lhe agradeço por me explicar muitas coisas que estavam confusas em minha mente. Uma criança de 12 anos. E aí vocês vão ver o que foi que a gente falou para ela e para todos que eles se encontravam. E outros ambientes em que muitas pessoas aceitavam o que a gente falou e a gente sabe. É natural que o que a gente vê na nossa sociedade, principalmente a discussão de gêneros, de identidade de gêneros, LGBTs, o racismo, a intolerância religiosa, tudo isso aí, é claro, quando a gente vai defender uma bandeira, a gente vai de encontro a uma sociedade da qual a gente foi instruído, embasado e trazido as informações daquele jeito. E a gente tem que perceber que a doutrina é uma doutrina progressista, uma doutrina que vai mostrar a gente que todos nós tivemos um ponto de partida. E agora nós estamos dando continuidade constantemente, encarnações e reencarnações, ao nosso progresso moral e espiritual. Porque o único objetivo de Deus, no final de tudo isso, é que nenhum de nós, seres humanos encarnados e desencarnados, tenhamos mais forma humana, seja no aspecto material e seja no aspecto espiritual. E no aspecto espiritual, ele quer dizer que todos nós iremos perder também o nosso perispírito, tal qual os espíritos lhe respondem. O que é o espírito puro? O espírito puro é uma centelha de luz, um flash. E aí vai dizendo, distinguindo para a gente, porque, como diz o Zé Fulano Cristo, o espírito puro ele perde a característica da formologia do perispírito. Por quê? Porque ele já é luz. Ele não tem mais uma forma, ele já é luz. E é isso que vai acontecer. Todos nós um dia iremos ser luz. E sendo luz, não há mais uma formação física e perispiritual de todos nós, porque nós já atingimos aquilo que Jesus quer, a nossa perfeição. Portanto, eu vos convido que no nosso diálogo, o nosso pensamento não seja no âmbito material, seja no pensamento no âmbito espiritual, porque se a gente conseguir compreender o que a gente vai passar no âmbito espiritual, a gente vai desmistificar, a gente vai compreender e a gente vai respeitar tudo que está acontecendo à luz dos nossos olhos, porque as discussões são aberrantes e a gente lamenta muitos companheiros nossos da nossa doutrina espírita não compreender ainda e não estudar ainda a doutrina e não levar um leque de informações da qual esclarece a sociedade a se tornar pessoas melhores. Porque quando eu vou para o âmbito das discussões materiais, eu esqueço a minha essência e a essência do outro como âmbito espiritual. Porque nós estamos falando aqui para almas, para corações. Começamos com essa frase que para mim é primordial. José Fulano Pires diz no livro Centro Espírita, entre tantas coisas que ele nos fala, é o seguinte: se os espíritas soubessem o que é o Centro Espírita, quais são realmente as suas funções e a sua significação, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Muito profundo isso, não é? Se nós soubéssemos o significado disso aqui e a importância e a função do Centro Espírita, nós iríamos promover uma renovação social. Porque qual é o objetivo? O objetivo é que nós, ao viermos ao Centro Espírita, nós seremos munidos de informações. E absorvendo essas informações, nós seremos o quê? Agente multiplicador onde quer que nós estejamos. Começando por onde? Por o nosso lar.
a gente vai começar pelo nosso lado. Porque quando eu educo, excluo os meus, e esses meus saem multiplicando, o que a gente vai ter um dia no final? Uma sociedade mais justa, uma sociedade que se ame e que se respeite. Mas se assim eu não conseguir, se tornará difícil, porque a gente já viu o que está acontecendo aí na nossa sociedade, essa divisão e disparidade no âmbito material. No âmbito material. E aí mais adiante, no Livro dos Espíritos, há uma questão 200 que Kardec faz aos Espíritos. Os Espíritos têm sexo? E os Espíritos respondem: não como entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Olha lá, o sexo, ele só é necessário numa constituição orgânica. Na matéria. As genitais do homem e da mulher. Para quê? Para a procriação e o surgimento e o crescimento da espécie. No âmbito material. Há entre eles, nós espíritos, amor e simpatia. E aí eu grifei: amor e simpatia. O que ele quer dizer aí? Que no final de tudo, nós iremos amar-nos uns aos outros. Nós iremos amar-nos uns aos outros, independente do corpo físico. Porque ele está falando aqui no ponto de vista de quando a gente atingimos essa perfeição. Mas é natural que ele diga mais aqui o seguinte também: a gente percebe as relações sociais, as novas famílias que existem por aí no mundo afora. E a gente deve compreender de que, no ponto de vista, se eu encarar dois homens se namorando, no ponto de vista material, eu vou achar que aquilo ali é o quê? É errado. Porque a minha instrução, a minha educação, a minha informação informou que, na base estrutural do que foi falado no texto bíblico, de que Deus criou o homem e a mulher. Se eu encarar nesse ponto de vista material, eu vou estar discriminando aqueles dois seres, aquelas duas pessoas. Agora, se eu olhar no âmbito espiritual, eu vou compreender de que aquelas duas almas que estão juntas, seja homem ou mulher, são duas almas que se construíram esse sentimento de amor e simpatia. Tem algum casal aqui hétero? Não, homem e marido, vocês dois, né? Vocês dois, o senhor conhece ela como espírito? Sim. O senhor conhece alguma informação das últimas reencarnações dela? A senhora conhece ele? Partindo desse princípio, ninguém sabe quem foi aí, o homem e a mulher em outras encarnações. Partindo desse princípio, a gente não sabe quem foi pai, nem mãe, nem filhos, nem filhas. Quem traiu, quem foi o traído. Quem maltratou ou quem foi maltratado. Percebe? Uma apometria eu tive conhecimento, eu fui o pai dele. De quem tu? Tá vendo aí? Mas foi um conhecimento assim, que foi trabalhado. Aprofundado, tem que trabalhar. Tá? Entendeu? Não é assim saber, por saber, foi trabalhado. São técnicas que eles utilizam. E aí a gente percebe o seguinte: quando eu olho duas pessoas que estão se namorando, e essas duas pessoas sejam um homem ou mulher, eu tenho que analisar do ponto de vista espiritual quem são aqueles dois espíritos. O vínculo deles no passado. O vínculo deles do passado. Porque se eu for agir, se eu for analisar do ponto de vista material, eu vou dizer que aquilo era o quê? Ser egoísta. É uma abominação. O mundo está perdido. Isso não é de Deus. Isso é do demônio. E a gente começa a criar adjetivos. Não. Veja o que os Espíritos dizem. Os Espíritos têm sexo. O nosso Espírito, nós Espíritos, não tem sexo. Não tem sexo. Lá no mundo dos Espíritos nós não vamos ter filhos.
a gente reencarna, como ele vai dizer aqui, no âmbito material, há uma necessidade sim, de uma apropriação. Agora, não há uma necessidade, quando duas pessoas se amam e têm essa simpatia, de ter qualquer tipo de relação. Eu tenho um primo que é homoafetivo. Ele namorou com uma pessoa há quase 5 anos, não tiveram nenhuma relação sexual. E ele me disse, não, eu vivi com ele não pelo sexo, mas pelo ser espiritual que ele é. E assim ele o rapaz para com o amigo dele. Veja que coisa bonita, meu irmão, tu está mais agora do que eu. Porque sublimar o sexo não é fácil. Não é fácil. Portanto, quando ele diz aqui, ele vai dizer o seguinte, de que todos nós um dia iremos amar-nos uns aos outros, como assim o Pai quer que assim aconteça. E diz mais, mas baseados na afinidade de sentimentos. Portanto, o que o Espiritismo vai pregar para todos nós? Que a gente respeite, que a gente compreenda. Que é difícil compreender e entender e aceitar? É difícil eu estar num ambiente com minha criança, minha esposa e 2 homoafetivos, seja um homem ou seja uma mulher, se beijando, se namorando, se curtindo. A gente não está acostumado com isso. A gente não está nem muito acostumado com os héteros de um homem ou uma mulher se namorarem em qualquer lugar por aí. Imagine. Mas temos que nos trabalhar e tentar tirar de nós a coraça do julgamento e tentar respeitar o outro. Agora, são todos assim? Não, como também os héteros também não. Como também não são. A gente vê tanta aberração dos héteros por aí mundo lá fora. Portanto, o que a gente quer dizer aqui é que todos nós um dia iremos amar uns aos outros indistintamente. Porque quando nós atingimos essa perfeição, e é claro que a gente vai passar pelo processo evolutivo. Na 201, Kardec indaga, o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Ou seja, aquele que animou o corpo de um homem, eu, Rinaldo, porventura eu vou ter uma condição de revestir um corpo de uma mulher? E minha esposa, porventura, ela terá também que revestir um corpo de um homem? E aí ele vai dizer o seguinte, os espíritos. Sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. E ele vai dizer, e Kardec vai dizer o seguinte, mas vai fazer a seguinte pergunta. Quando somos espíritos, preferimos encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? No mundo espiritual, a gente prefere encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Kardec indaga. E ele nos responde: isso pouco importa ao espírito. Depende das provas que ele tiver de sofrer. Depende da prova que a gente vai sofrer. Porque o espiritismo não é pragmatismo. Ah, isso é assim, não. Lá no mundo dos espíritos, eu vou avaliar, se eu tiver condições morais e espirituais, qual é a minha atual situação no mundo dos espíritos, e lá, o que é que vai acontecer? Eu vou ver o seguinte: não, Senhor, eu quero reencarnar no corpo de uma mulher. Para quê? Para experienciar alguns fatores, para sentir alguns fatores. E aí, é claro, aquela pessoa, aqui minha jovem, quer sentar aqui? Quer sentar aí? E aí, cuidou, né? E aí a gente percebe, ali, viu, tá tendo um lugarzinho ali. Aqui. Vai, viu, você tá aí. E aí a gente percebe de que ainda há essa necessidade que a gente vai encontrar, encarnar e de passar por essa situação. Deixa eu ver se vai alguma coisa aqui. Antes da gente entrar, e agora a gente vai entrar aqui. Gente,
Revista Espírita, 1866. Quando eu li quando eu soube de algumas informações preliminares desse livro, eu digo, não, eu preciso ler ele na íntegra. E aí eu fui lá no Google, né, nosso amiguinho, pedi o nome do livro, e ele me deu, e aí PDF. Baixei o livro e fui ler na íntegra. Porque são 10. São 10. E essa daqui é muito interessante. Veja o título desse trabalho aqui. As mulheres têm alma? É uma pergunta. Kardec formulou por que na época? Porque na época, os homens, e ainda hoje, imaginam que a mulher é máquina. De que os negros não têm alma. Não era gente. E quando morrer, acabou tudo. Com o advento da luz da doutrina dos espíritos, Kardec foi firme e forte. Porque ele narra, numa primeira página, o pensamento materialista. O pensamento materialista, e na segunda página, que aqui vocês vão ver, está tudo grafado, porque eu adoro fazer isso. Está tudo grafado, tudo marcadozinho. É a doutrina esclarecedora mesmo. E aí, gente, eu encontrei nessas páginas a solução de muita problemática que existe na nossa sociedade. Agora, infelizmente, os espíritas têm preguiça de ler. Se tem preguiça de ler, tem preguiça de interpretar, de entender. E aí a gente vai entender tudo o que está acontecendo na nossa sociedade, com que Kardec vai trazer por esclarecimento no ano de 1863. Gente, Kardec, ele está além do tempo. Ele é atemporal. Por isso que ele diz, se eu estudar a doutrina dos espíritos, eu vou encontrar a solução de muitas problemáticas da minha vida. Porque o Espiritismo é o Consolador prometido. O Espiritismo é uma doutrina que nos mostra, A mais B, o porquê do meu sofrimento. O porquê que eu estou sofrendo. E ele é mais uma doutrina pedagógica. Ele vai me ensinar como eu devo fazer para me tornar uma pessoa melhor e mais feliz. Porém, ele veio para qualificar, né? Ele veio com esse objetivo. Por isso que hoje nós temos a doutrina. É preciso a gente querer aprender, se renovar, se transformar e dar-se a oportunidade para esse crescimento evolutivo. Mas eu queria dar mais ênfase que o Márcio falou. Eu estava observando na parte da Gênese de Allan Kardec, que ele é fantástico, assim, porque a doutrina é pedagógica. Aí ele pergunta sobre Deus, né? Ele não dá que vocês não têm conhecimento suficiente para falar. Kardec foi tão sábio, foi tão escolhido nas colocações, que ele, no entendimento dele, descreve Deus para a gente, sobre os atributos de Deus. E eu não entendia porque o Espiritismo era pedagógico. Aí eu acho que ele ficava... Ele desenvolvia. Aí ele desenvolvia e destrinchava. Aí eu acho que a pedagogia é isso. Mas ele é Ele era professor pedagogo, ele facilitava para nós o entendimento. deixou tudo pronto. Vamos ver se em 40 minutos a gente tenta fechar o nosso tema de hoje. Vamos lá também ver o que Kardec vai dizer. Ora, aí ele vai entrar no viés que ele quer trazer, no âmbito espiritual. No âmbito espiritual. Ora, eis o que resulta destas observações que ele fez acerca da alma humana. As almas ou espíritos não têm sexo. As afeições que os unem nada têm de carnal. Quando a gente vê uma pessoa muito próxima, que tenha sentimento de respeito, de solidariedade, de companheirismo, de tudo, há uma afeição construída. Há uma afeição construída. A coisa não acontece, os sentimentos não acontecem aqui e agora.
a gente começa a se apaixonar e depois gostar. Para em futuras reencarnações a gente aprender o quê? Amar. É uma construção. E esse sentimento não só se dará entre casais, mas também filhos, pais, amigos, pessoas, porque é uma relação social que interliga um ao outro, seja aqui ou seja em qualquer outro lugar. E ele vai dizer mais. E por isto mesmo, são mais duráveis, porque são fundadas numa simpatia real e não são subordinadas às vicissitudes da matéria. Quando ele fala na questão duráveis, é de que os sentimentos verdadeiros, eles são duráveis. Eles são verdadeiros, eles são honestos. São de pessoas que se compreendem e se entendem e se respeitam. Quando isso não acontece, o que acontece com os casais ou com as pessoas? Cada um vai para o seu lugar. Porque ainda não tem o quê? O respeito. Aí Kardec diz mais. As almas se encarnam, isto é, revestem temporalmente o envoltório carnal, físico, para elas semelhante a uma pesada vestimenta, de que a morte as desembaraçará. Ou seja, com a morte, nós voltaremos a ser o que somos, na essência. O que é que nós somos na essência? Espírito. Espírito. Pode-as esse envoltório, em contato com o mundo material, nesse estado, ela concorre ao progresso do mundo que habitam. As atividades que são obrigadas a desenvolver, quer pela conservação da vida, quer pela procura do bem-estar, auxilia-lhes o avanço intelectual e moral. Ou seja, quando eu reencarno, escolhi o lugar onde eu vou morar, como eu vou me desenvolver e como eu vou trabalhar para o meu sustento. Porque a matéria, ela impede que o espírito ele se lembre daquilo que ele projetou para a vida dele encarnada. Por quê? Porque quando a gente reveste e quando a gente habita o corpo físico, apaga-se tudo da nossa memória. Por isso que a gente não sabe quem somos. Quem são aquelas pessoas que estão ao nosso lado? Quem são aquelas pessoas que estão se relacionando de diversas formas diferentes lá fora e a gente não entende e não compreende? Por isso que o Espiritismo nos ensina a entender do ponto de vista espiritual. Porque se eu entender as coisas do ponto de vista espiritual, muitas coisas eu vou aceitar. Vou compreender. Eu sempre digo às pessoas quando eu faço esse trabalho, eu não defendo classe social nenhuma. Eu defendo os corações aflitos e as almas que se encontram perdidas no mundo lá fora. Por quê? Porque o nosso objetivo, o objetivo da doutrina espírita é mostrar os vários caminhos que ela aponta para que a gente possa alcançar o nosso objetivo e evoluir. Essa é a proposta do Espiritismo. Jamais eu vou dizer a você, se você é católico, protestante, que você deixa a sua doutrina para ser espírita, não. A tua doutrina mostra esse caminho, essa tua doutrina mostra esse, o Espiritismo mostra esse. Você pega os 3 caminhos, vai seguindo, vai ser feliz. Evolua, cresça. Porque para atingir a perfeição, não quer dizer que todo mundo tem que ser espírita. Aonde estiver, se reformou, fez o bem, em amor, atinge a perfeição. Kardec diz mais. A cada encarnação, a alma chega mais desenvolvida. Ora, a pessoa mais madura que se encontra aqui, ao desencarnar, ao chegar no mundo dos espíritos, ela vai chegar mais adiantada do que quando ela chegou aqui pela primeira vez na encarnação. E assim sucessivamente. Por quê? Porque o processo é evolutivo. É evolutivo. Não tem como a gente retroagir, voltar, não. A gente estaciona. Mas depois daquilo ali a gente cansa. A gente cansa. Os espíritos mal, eles cansam. Ele fica infatigado de tanto fazer o mal, e aí é onde os espíritos aproveitam. Está lá. Livre libertação.
Quando a mãe daquele espírito percebe que meu filho já está enfadigado, é agora que eles vão atacar. E eles conseguiram trazer. Aí ele diz mais: assim se efetua o progresso dos povos. Quando ele diz assim, se efetua o progresso dos povos, e tudo é natural, sem aberração, sem grito e sem nada. Sabe por quê? Quem se lembra 20, 30 anos lá atrás, que a gente avistava por aí as pessoas no tempo da Páscoa colocando o quê? O boneco de Judas no poste, em qualquer lugar. Para quê? Malhar o Judas. Quem que vê isso aí mais? Alguém vê isso aí mais? Veja que o processo evolutivo da humanidade, dos povos, ela acontece sem alarde. Espíritos que já vêm com a outra dinâmica da vida, não com aquela que estávamos há 20, 30, 40 anos lá atrás. Percebe isso? E ele vai dizer mais: os povos civilizados de hoje, nós, somos os mesmos que viveram na Idade Média. E é claro, alguns de nós somos as primeiras encarnações aqui no Brasil. Somos as primeiras encarnações, talvez, no Brasil. Algumas outras, 2 ou 3. Se tem 500 anos, há tempos para reencarnar. Portanto, nós somos sociedades do universo, não da Terra. Não da Terra. Não da Terra. E nos tempos de barbárie. E quando ele diz isso, não nos admiremos com o que a gente vê de barbáries por aí afora. Por quê? Porque são espíritos ainda muito arraigados ao sentimento do mal. A predominância maior ainda das pessoas que estão encarnadas na Terra ainda é do sentimento do mal. O que é que a gente pode esperar do que a gente está vendo nos dias atuais? Que esses espíritos puros vieram reencarnar e estão fazendo o que estão fazendo no mundo lá fora? A gente não pode esperar o que a gente está vendo diferente, não, gente. Essa é a beleza da doutrina dos espíritos, que nos mostra de que o que está acontecendo não foge do que a gente está e do que a gente é. Porém, o Espiritismo veio para nós e nos ensinar, nos mostrar de que a gente devemos evoluir, de que o processo da dor, ela só acontece porque alguma coisa está errada. E quando ela nos chama a atenção, se faz necessário a gente atendê-la, compreendê-la e dizer: opa, se meu dente está inflamado e doendo, eu vou tomar um medicamento, e tomando o medicamento, desinflamando, o que é que vai acontecer? Vou extrair, para que não cause mais o que? A dor. Se as preocupações, as dores físicas, morais e tudo que está acarretando o nosso moral está nos atingindo, a gente vem para cá e é dado para a gente o analgésico para que a gente sane essas dores, e quando sanar essas dores, a gente não se permitir mais passar pelas mesmas dores. Porque quando assim acontece, a gente sofre de novo. E a gente vem passar pelos processos desobsessivos de novo. Por quê? Porque a gente sabe que a gente tem que se esforçar para não sair do caminho. Porque quando a gente sai do caminho, as dores se apresentam novamente. E aí a gente vai ter um processo novamente de consulta, de levar para nós os analgésicos educativos, pedagógicos, que é as instruções, as orações, as leituras evangélicas, a reforma íntima, para que essas dores não venham nos atingir mais. E ele diz mais: e que progrediram, os que viverão os séculos futuros são os que vivem hoje, nós. Porém, ainda mais adiantado intelectualmente e moralmente. Que beleza, né? Que beleza. Quando a gente reencarnarmos no futuro, nós seremos bem menores do que hoje. E diz mais: os órgãos sexuais só existem no organismo físico. No organismo físico. Eles são necessários à reprodução dos seres materiais. Alguma dúvida sobre isso aqui? Por mim, claro o objetivo, Sr. Allan Kardec. E diz mais: mas os espíritos, sendo criação de Deus, nós,
não se reproduzem uns pelos outros, razão pela qual os órgãos sexuais seriam inúteis no mundo dos espíritos, está vendo? Por isso que ele disse que o espírito ele não tem o quê? Sexo. Os espíritos progridem pelos trabalhos que realizam e pelas provas que têm a suportar. Pelo trabalho que realizamos e pela prova que nós temos que o quê? Suportar. Com resignação. Com resignação. Porque quanto mais eu agradeço a Deus pelas dores que estão se apresentando na minha vida, mais eu me aproximo de Deus. E mais essas dores se tornarão mais leves para mim. Você falou agora da reprodução, é interessante que é um ciclo, né? Porque um corpo material com sexo para fazer a reprodução, para poder dar o ciclo de vida para reencarnar de novo. Reencarnar e progredir constantemente. É interessante. Ele diz mais. Eu vou dar uma pulada por aqui, que tem algumas coisas que a gente não pincelou. Aí diz mais. Devendo os espíritos progredir em tudo e adquirir todos os conhecimentos, cada um é chamado a concorrer aos diversos trabalhos e a passar por diferentes gêneros de prova. E aí, quando eu escuto isso aqui, eu fiquei feliz. Sabe por quê? Eu não sei nada de ciência, eu não sei nada de química, eu não sei nada de biologia, de nada. Eu sou muito leigo. Isso me dá uma condição de que um dia eu serei pleno em conhecimento em tudo. Eu só? Todos nós. Porque ninguém atingirá a perfeição relativa sem o conhecimento da ciência e da moral. Tem que ser intelectual e moral. Não tem como chegar à perfeição sem o conhecimento de tudo isso aí. Jesus tinha o conhecimento de tudo, indistintamente. E nós também iremos ter o conhecimento de tudo. É por isso que eles nascem alternativamente ricos ou pobres, senhores ou servos, profissionais do pensamento ou da matéria. Quem for rico hoje será pobre amanhã. Eu sempre digo às senhorinhas da sua palavra: será que por aqui não tem um ex-empresário, ex-políticos, ex-governadores, e isso, aquilo, outro? Porque se a gente não usou bem, a gente sofre as consequências dos nossos plantios. Porque a gente planta, a gente vai colher. A gente vai colher. Agora, de que forma vai ser essa colheita? É lá no mundo dos espíritos que a gente vai dizer a Deus como a gente vai querer passar por ela. E é claro, Deus vai ver se a gente está em capacidade de suportá-la. Assim se acha fundada sobre as próprias leis da natureza o princípio da igualdade. Todos nós perante a Deus, ricos ou pobres, brancos ou pretos, católicos ou protestantes, evangélicos ou bandistas, todos nós somos filhos de Deus e perante a Deus, homens e mulheres, nós somos iguais. Somos iguais. Quando desencarnar, não vai ser Rinaldo homem ou vai ser Rosângela mulher, não. É espírito, é filho, é filho, é filho. Pois o grande da véspera pode ser o pequeno do dia seguinte, e vice-versa. Desse princípio decorre a da fraternidade. Porque quando existe uma igualdade social, há o que aí? Uma fraternidade. Porque nas relações sociais encontramos antigos conhecidos e no infeliz que nos estende a mão hoje pode encontrar-se um parente ou um amigo do passado. Aquele que está sofrendo hoje, passando pelas privações, pode muitas das vezes bater em nossa porta e talvez aquele ali se encontre um espírito que foi uma mãe, um pai, um filho, um amigo, um parente ou um desafeto do passado.
beleza da doutrina espírita. Ele nos leva a nos relacionarmos. Não tem como essa cadeia se quebrar. Eu acho lindo isso mesmo, esse quebra-cabeça. Não tem como se quebrar. Meu pai faz 20 anos que desencarnou, minha avó também, mas meus tataravós. Vamos nos reencontrar todo mundo. Vamos nos relacionarmos todo mundo. Eles foram primeiro e vão voltar depois para que eu volte para lá, para depois voltar de novo. Aí continua o ciclo. E assim, porque Deus quer que cada um de nós amemos-nos uns aos outros. É a base angular do amor de Deus e do Cristo. É com o mesmo objetivo que os espíritos se encarnam nos diferentes sexos. Que beleza! Aquele que foi homem poderá renascer mulher. E aquele que foi mulher poderá renascer homem. A fim de realizar, olha só que beleza, eu acho isso fantástico, os deveres de cada uma dessas posições e de se submeter-se às provas respectivas. O senhor é pai, né? O senhor sentiu o sentimento que a mulher, sua esposa, sentiu quando teve um filho? Não sente não. Não, homem nenhum sente o sentimento materno que uma mulher sente. Ele pode sentir a felicidade de que ela está gerando um filho dele, mas sentimento materno é único. É único. E é só dado a quem? Ao espírito que incorpora no corpo de uma mulher. Imagina a gente na próxima encarnação ter esse sentimento agora. De na próxima encarnação revestir um corpo de uma mulher e ter a oportunidade de receber um rebento no nosso corpo físico. Para desenvolver o que em nós? O amor e o sentimento. Que maravilha! Que doutrina bela! Porque isso não vai deixar de fazer com que ele seja mais homem ou menos homem, porque isso não existe. Não existe. Porque somos filhos de Deus. Simplesmente assim. E Deus não vai dizer, ele é mais um, ele é mais robusto, mais forte, ela é mais franzina, ela é mais magrinha, eu vou por ele porque ele é... Não. Quando ele desencarnar, Deus vai ver ele pelo mesmo patamar, porque Deus ama todos nós indistintamente. É diferente de uma mãe ter 5 filhos. Ela ama os 5 filhos da mesma forma? É impossível. Por que, Reinaldo? Ela pode ter e nutrir alguns sentimentos por eles. Mas entre esses 5, há uma construção mais afetiva, mais sentimental, da qual cria nos outros, sabe o quê? Sim. E tia Neuzinha, que tem 23. Veja aí, 23. Quem? Imagine. É a tia do menino que trabalha comigo. Aí eu disse que eu sou fã dela, eu quero conhecer ela. 80 e poucos anos já. Vamos lá, que falta 20 minutos, ainda tem muita coisa por ali. Vamos lá. Tia Neuzinha. Sofrendo o espírito encarnado, a influência do organismo, seu caráter se modifica conforme as circunstâncias e se dobra às necessidades, às exigências impostas por esse mesmo organismo. Olha lá, Kardec nos alertando para o caráter. Para o caráter. Analisar a criancinha. Porque só quem tem essas informações, meus queridos amados irmãos, somos nós espíritos, modesta parte. É uma forma pedagógica de a gente poder ajudar os nossos filhos a se tornarem pessoas melhores. Os professores, ele pode até dar o que for de melhor instrutivo na educação, mas não vai fornecer aos nossos filhos, e a gente não recebeu dele, caráter. E caráter ele vem da onde? Do berço. Do berço. O que está faltando na nossa sociedade aí? Essa influência
não se apega imediatamente após a depuração de um votório material. Da mesma forma que ela não perde instantaneamente os gostos e os hábitos terrenos. Ou seja, quando nós desencarnarmos, não vamos perder imediatamente o que a gente gosta. As nossas fraquezas morais, os nossos gostos, as nossas tendências, os nossos vícios. Chegou lá, vou tornar uma pessoa melhor? Vou me instruir, mas ainda vai estar registrado no meu perispírito aquilo que ainda a mim está arraigada. Ele diz mais. Depois pode acontecer que o espírito percorra uma... Olha só que coisa linda, gente. Olha aqui. Vamos raciocinar. Eu fico apaixonado. Ó, depois pode acontecer que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo, o que faz com que durante muito tempo ele possa conservar na condição de espírito o caráter de um homem ou de mulher, cuja marca nele ficou impressa. Olha Kardec já dando uma luz em muitas coisas que nós discutimos sem conhecer. E a gente mete o pau porque a gente está analisando do ponto de vista materialista. Aí vamos ver o que ele vai dizer mais. Somente quando chegando um certo grau de adiantamento e desmaterialização é que a essa influência da matéria se apaga completamente e com ela o caráter do sexo. O que ele quer dizer aqui é o que a gente adiantou. Quando atingimos a perfeição, toda a formatação perispiritual do corpo de um ser humano, ele vai se perder. E aí nós iremos tornar-nos uma flama, uma fagulha, um foco de luz. Porque o Espírito não terá mais forma da qual ele nos apresenta quando ele desencarna. Quando ele atingir a perfeição, quando ele se apresentar para mim, eu não vou saber quem é ele. Por quê? Ele não tem mais o seu perispírito, porque ele atingiu o quê? A perfeição. E talvez eu nem consiga enxergar ele. Que coisa linda. Que coisa... Eu fico encantado. Aí vai dizer o seguinte: os que nos apresentam como homens ou mulheres, assim o fazem para nos lembrarmos da existência que conhecemos. A gente falou. Se a influência da vida corporal percute na vida espiritual, o mesmo se dá quando o espírito passa da vida espiritual para a vida corporal. Ou seja, também, os que se encontram aqui, eles estão aprendendo. E quando ele reencarna, ele traz consigo o que aprendeu no mundo dos espíritos. Porque nós levamos daquilo que nós cultivamos aqui para o mundo dos espíritos. E quando chegamos lá, nos preparamos, nos trabalhamos, trazemos de lá também para aplicar aqui. Aí vai dizer o seguinte: numa nova encarnação, ela terá o caráter e as inclinações que tinham como espírito. Se for avançado, será um homem avançado. Se for atrasado, será um homem atrasado. O que ele quer dizer aqui? Que ninguém muda da água para o vinho. É um processo de crescimento contínuo. Mudando de sexo, ele poderá, portanto, sob essa impressão, e em sua nova encarnação, conservar. Olha só, gente, que coisa espetacular. Quando um homem ou um espírito ele passou várias encarnações como homem ou como mulher, várias mesmo, ele desencarna e no seu subconsciente, no seu perispírito, ele está pensando como homem e como mulher. Não é isso? Veja o que ele vai dizer. Mudando de sexo agora, ele passou várias encarnações encarnado como homem. Agora ele vai vir como mulher. Ou ele passou várias encarnações como mulher e agora vai vir como... Veja o que Kardec vai dizer.
Portanto, sob essa impressão, e em sua nova encarnação, conserva os gostos, as inclinações e o caráter inerente ao sexo que acaba de deixar. Vocês entenderam isso aqui? Entenderam ou não? É? Sim. Veja o que Kardec vai dizer mais adiante. Assim se explica certas anomalias. O que é anomalias? Comportamentos diferentes, aparentes, notadas no caráter de certos homens e de certas mulheres. Em 1863, nos explicando toda essa bagunça que a gente não compreende entender. Gente, se eu compreender aqui, se a sociedade compreender isso aqui, acaba tudo que a gente está vendo aí de briga. Acaba, gente. Aí vai respeitar. Né? Aí vai o quê? Respeitar as diferenças. Gente, eu estou falando no âmbito espiritual. Olha o que ele está dizendo aqui. Aquela mulher que tem um gosto pela mesma mulher, é que ela, aquele espírito, não vamos fragmentar também, generalizar também, porque aí eu vou chamar meu amigo companheiro Albert Einstein, da qual ele foi mal compreendido no século XIX, na sua teoria da relatividade. O próprio nome já diz, né? Relativo. Agora, eu olho para aquela mulher, parece que eu estou vendo um homem, ela faz tudo que um homem faz. Eu olho para um homem, eu digo, esse cara não é homem não. Ele tem um sentimento muito apurado de que nem muitas mulheres têm. Aí a gente discrimina logo o quê? Que ele é o quê? Gay. Muitas vezes nem é. E que ela é sapatão. No ponto de vista material, a gente julga logo ou não julga? Kardec está dizendo, explicando o porquê de tudo isso, gente. 160. A chave de todo o segredo está aqui, gente. A gente não consegue enxergar. E a gente vê tanta polêmica de aberrações por aí. Veja o que Kardec vai dizer mais. Portanto, só existem diferenças entre o homem e a mulher em relação ao organismo material. Homem e mulher. Só. Que se aniquilam com a morte do corpo. Chegando lá, Rinaldo, chegando lá, minha irmã, somos espírito. Não tem lá, Rinaldo, homem, não chegar lá, nossa irmã mulher. É espírito. É filho de Deus. Mas quanto ao espírito, a alma, ao ser essencial, imperecível, ela não existe porque não há duas espécies de alma. Encarnada Rinaldo e na outra alma. Não, é o mesmo. Só muda os caracteres. E caracteres se chama a moral. Assim Deus, em sua justiça, para com todas as suas criaturas, dando a todos os mesmos princípios, estabeleceu a verdadeira igualdade. Perante a Deus, não existe homem e não existe mulher. Existe filhos de Deus. Existe filhos de Deus. A alma, o espírito criado por Deus. A desigualdade só existe temporalmente. Olha que coisa mais linda, gente. E a gente briga. A gente briga. Meu Deus, como a gente ainda é atrasado. A gente é atrasado. O espiritismo está à frente de tudo isso que está acontecendo no nosso país e no mundo. E a gente não parou para entender isso. E a gente vai para as vias de fato para brigar, discutir, pede amizade, pede carinho, pede amor, pede tudo. Por quê? Por coisas temporais. Está aqui. No degrau do adiantamento, mas todos têm direito ao mesmo destino, ao qual cada um chega ao seu trabalho, porque Deus não favorece ninguém às custas dos outros. Sabe o que ele está dizendo aqui? Não tem na ordem material o meritocracia para Deus, não. Você só chega, rico ou pobre, se trabalhar e evoluir moralmente e espiritualmente. Fora isso, Deus, eu fui isso.
que é que tu tem de melhor para oferecer a mim? Não, porque eu fui rico, eu fui dando disso, daquele Não outro. adianta, material. Ficou na terra. Moralmente, o que é que tu pode ofertar a mim, que eu esperei de tu? Nada. Desce, vai passar. Vai aprender para vir. E tu, pobre, o que é que tu fez para crescer? Não, Senhor, eu não tive recurso, filho. Vai-te embora, porque eu dei as condições, a oportunidade para ti evoluir e ser melhor que tu não fosse. Não tem negociação com Deus, não. Ou a gente trabalha, ou a gente não evolui. Kardec é claro. A doutrina materialista coloca a mulher, aí vai falar, vai defender agora, né? Numa inferioridade natural. Está abaixo. Da qual só é elevada pela boa vontade do homem, da época e dos dias atuais. Né? Porque a mulher ela é repórter. Um homem também é repórter. Mas por ele ser um homem ganha mais do que ela. Está errado. Está errado. Com efeito, segundo essa doutrina, a alma não existe, ou se existe, extingue-se com a vida ou se perdeu no tempo universal. O que há de mesmo, o que é no mesmo. Ou seja, para os materialistas, a mulher, os negros, tudo, ao morrer, acabou-se. Um ponto materialista é isso que ele pensa. Assim, só resta a mulher a sua fraqueza corporal, que a coloca sob a dependência do mais forte. A superioridade de algumas é sempre uma exceção, uma bizarra de natureza, um jogo dos órgãos e não faria lei. A doutrina espiritualista vulgar reconhece a existência da alma individual, imortal, mas importante para provar que não há diferença entre o homem e a mulher. Portanto, uma superioridade natural de uma sobre a outra. Aí ele mostra. Há homens que têm uma percepção um pouco a mais e tem uma mulher que tem um pouco a mais. Mas a mulher, mesmo assim, é mais evoluída. Porque Reinaldo só consegue fazer uma coisa só quando é pedida a ele. A mulher dele faz várias coisas ao mesmo tempo. Nessa condição, ela está mais do que além. Percebe que esses espíritos, quando caminham pelo âmbito feminino, no corpo genital, ela desenvolve mais as suas potências. Não é natural que ele também, quando ele desenvolveu na mulher essas potências, ao reencarnar no corpo de um homem, vai ser a mesma coisa. Ele vai pegar e vai fazer tudo ao mesmo tempo. Por quê? Já desenvolveu essas potencialidades que só o espírito tem. O corpo físico é só um instrumento dessa evolução. Com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa, não é mais uma concessão da força da fraqueza, mas é o direito alicerçado nas próprias leis da natureza. Dando a conhecer estas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, assim como abre a da igualdade e da fraternidade. Compliquei aqui, facilitei. Somos agente multiplicador daquilo que estamos tendo conhecimento daqui para lá. E para finalizar, vamos agora algumas reflexões mais aqui. Diferenças. A hora da prova, viu? Vamos ver se vocês ficaram atentos ao que eu falei. É a hora da prova. Qual o sexo desses espíritos? Não tem. Opa. Você tem um ponto. Tá bom. Qual o sexo desses espíritos? Não tem. Opa, tá bom. E desses? Amém. Qual é a cor desses espíritos? Não tem. Se eu compreender a sociedade e compreender isso, o que é que vai acabar? Preconceito. E existirá sobre toda a sociedade e humanidade o quê? Respeito. Vamos lá. Veja que coisa mais interessante adiante. Etnia. Povos. Como eu falei no início,
estamos encarnados no país, no Brasil. Tem 500 anos mais ou menos, mais um pouquinho. Mas povoamos todos esses países. Somos espíritos milenares. Espíritos milenares. Tanto é que, quando o Brasil perdeu na Copa ali, alguém se associou a um país de gosto. Foi ou não foi? Vou torcer para tal país. Vou torcer para tal, vou torcer para tal. Porque se identificou com o país de origem de encarnações outras que passaram por lá. Portanto, estamos aqui, mas não sabemos se nas futuras encarnações poderemos voltar para o país Brasil. Não sabemos. Eu sempre digo, né? Eu tive a oportunidade de estar fora e assim que eu pisei meu pé lá, quando eu olhei, eu nitidamente disse, meu Deus, já estive aqui. Tive a sensação bem forte. Primeira vez. Quando eu olhei, desci, olhei para lá. Se identificou logo, né? E assim, eu passei por muita coisa lá também, entendeu? Tá, que se identificou com aquilo ali, né? E nada é por acaso, né? Não, Nada é por acaso. A beleza da fé está na diversidade. Eu pergunto, qual é a religião desses espíritos? Eu não sou espírita, eu estou espírita. Agora eu sou espírita no sentido de se Kardec, como Kardec colocou lá na introdução do livro dos Espíritos, espiritual. Porque ele não cria nome a mais no quesito chamado espiritual, ele associou ao que? Espírita. E ao espiritualismo, para ele não criar mais um nome, ele criou, sabe o que? Espiritismo. Está lá no livro Introdução do Livro dos Espíritos, é só a gente estudar. E ele foi mais dizer, não existe espírita kardecista. Espírita ou espiritista. Está lá. Só existe um. Espírita ou espiritista. Portanto, se eu compreender isso aqui, se a sociedade compreender isso aqui, o que é que vai acabar? A intolerância religiosa, porque nós iremos respeitar e a... Gente, o espiritismo é pedagogia, isso é educativo. Se eu não reproduzir isso, se eu não entender, não reproduzir, vai ficar na mesma, no 0 a 0. Por isso que o espiritismo é uma pedagogia. Outro fator aqui. Diante de alguns eventos que a gente participou, chegou para nós, nas nossas mãos, essa pergunta. De que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? Olha que coisa maravilhosa que ele responde. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ela faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse na matéria. Porque quando eu vou para discussões sociais, eu estou discutindo o quê? Pensamento materialista. Eu não estou educando esse povo no ponto de vista que nós estamos nos instruindo aqui, espiritual. Porque perante a Deus, todos nós somos iguais. Iguais. Se eu não educar o meu povo, porque não adianta eu defender classe social, não. Eu vou educar essa classe social à luz da doutrina espírita. Porque quando essa classe social e quando a sociedade compreender a vida no âmbito espiritual, acabará todos esses preconceitos. Acabará todo esse preconceito. Aí ele diz mais, a vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor o quê? Pode assegurar o seu futuro através do presente. A minha felicidade só depende do agora. Por que Rinaldo não entra nas discussões que está lá fora? Porque é tudo de ordem material. É tudo de ordem material. Eu não entro nas discussões. Eu entro nos diálogos das instruções pedagógicas da doutrina de Jesus, que é isso aqui. Eu defendo isso aqui. Eu defendo Jesus. Eu defendo a doutrina dos Espíritos, porque ela nos instrui. E diz mais: destruindo os preconceitos de seitas, de castas, de cor,
ele ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos. É o que pergunto. A gente vê isso no movimento espírita, nos dias atuais. Estamos vendo guerra, falta de compreensão, falta de entendimento. Por isso que eu não defendo classe social nenhuma. A única classe social que eu defendo é isso aqui. É de eu conseguir levar a vocês as instruções, as informações, e se vocês puderem compreender e entender da forma que eu compreendo, replicar. Para onde? Aí vou dizer aqui, ó. Opa, voltei. Forças sexuais da alma, Jorge Andréa. A potência sexual da alma na zona consciencial, em muitas de suas manifestações, pode ser também erotismo. Clichês, ideias, fantasias, pensamento. Mas, na intimidade de suas forças, do eu, existe de tudo que representa a essência da vida, que é o quê? A alma. Com a sabedoria, as virtudes do Espírito, o caminho da perfeição e do amor integral. Quando eu estou arraigado às paixões materiais, tudo se manifesta como erotismo. Mas quando eu transformo tudo isso no âmbito do bem, do amor e do belo, eu estou desenvolvendo essa potência para que eles possam se tornar um amor integral, amando e respeitando a todos. Divaldo Franco, Sexo e Obsessão, livro extraordinário. Não vou contar porque já passei, já está por aí. Assexuado, o que é assexuado? Assexuado. Assexuado, que não tem sexo. Não tem sexo. Não tem sexo. O espírito renasce como noutra popularidade, a fim de adquirir experiências e compreensão de deveres, que são pertinentes a ambos os sexos. O Manuel já está reafirmando que há uma necessidade dessa experiência. Reduzir o indivíduo apenas a imposições reais ou estimuladas do sexo em desalinho, as paixões materiais, no ponto de vista material, conforme vem acontecendo, é transformado em escravo de uma função pervertida pelas mentes e atormentada pelas fantasias mórbidas. Ou seja, quando eu olho uma criatura que estrupa uma criança, uma jovem ou uma idosa, eu condeno. Porque, como ele está dizendo aqui, eu vejo tudo isso no âmbito material. Se eu for largar meu pensamento, minha visão no âmbito espiritual, eu vou dizer assim: quem é aquele espírito que está fazendo aquilo ali? A primeira indagação. Qual é a dificuldade moral daquele espírito que está levando a ele fazer isso aí? Que dificuldade moral aqueles homens que estão lá no congresso estão passando agora? A gente tem uma prova que eu Deus me livre querer passar. Da mesma forma, eu vejo o foco do outro que está sendo vítima. Também. Quem é aqueles dois? A vítima e o algoz. Porque Jesus diz: não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Só acontece com você porque está enquadrada na lei. Não tem outra resposta. Não tem outra justificativa. Por isso que a gente deve compreender muitas coisas no âmbito espiritual. Porque se eu for entender no âmbito material, eu condeno e mato. Eu condeno e mato. É ou não é? Veja que beleza do espiritismo. É aceitar? Não. Ele vai responder no âmbito material e vai responder perante a Deus. Porque existe a justiça. Onde começa a desconstrução dos preconceitos? Onde começa? Onde começa? No lar, gente. No lar. Não tem lei essa lá fora que venha educar os homens a ser um homem melhor. Não tem lei nenhuma. Ela pode ser instrutiva.
Mas educativa, só no lar. O pai e a mãe podem dar, o avô e a avó podem dar, os tios podem dar. Só no lar, porque quem é que faz? De onde sai a sociedade? Sai da rua? Sai do lar. Se eu não desconstruir esses pensamentos dessas almas que estão chegando na minha mão e mostrar ele o que é certo e o que é errado, eu vou estar formando homens homofóbicos, preconceituosos, de tudo que a gente vê na sociedade. Eles são culpados? Não, começou do lar. Veja a beleza do Espiritismo. Eu só vou replicar o que aprenderam. Veja, agora, para isso, os pais têm que se educar, se transformar. Porque eu sou todo aquilo que eu tenho. Eu não posso dar caráter, formar caráter, se eu não sou uma pessoa de caráter. Eu não posso dar uma criança aos meus 2 filhos aquilo que eu não sou. Eu tenho que me trabalhar. Quando houver igualdade, fraternidade e respeito, existirá fatalmente na sociedade, sabe o quê? É isso, né? Tem razão José Herculano Pires quando ele disse que qual é a função do centro espírita? Que é de esclarecer. O significado dela é dar ferramenta para a gente multiplicadores do bem, do amor e da solidariedade lá fora. Eu passei e fiz o que ele estava falando aí. Eu estou instruindo. Hoje a gente vai sair daqui com uma nova visão da vida, do respeito, do amor, da igualdade, da solidariedade. Porque quando eu chegar à vida no âmbito espiritual, as coisas no meu campo espiritual, no meu campo de visão, se tornam menos julgativa, preconceituosa. E trabalharei mais ainda para o quê? Para o respeito mútuo. Eu acredito que seja a última mensagem. Que Jesus nos abençoe, Jesus nos conforte. Espero ter levado para vocês da melhor maneira possível as informações para que a gente possa ser daqui um agente multiplicador de sentimento de paz, de amor, para uma nossa sociedade mais justa, igualitária e fraterna. Que Jesus nos abençoe, te abençoe. Assim seja. Queria agradecer a Rinaldo. Feito eu disse no começo da palestra, Rinaldo transmite empolgação do que é o Espiritismo. Não sou eu que disse, foi só a performance aqui, não foi? Vamos se concentrar agora. Queria agradecer a Deus, a espiritualidade amiga, ao Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, pela oportunidade que Ele nos deu hoje. A semente que Rinaldo plantou nos nossos corações, que ela floresça e gere bons frutos. Que cada dia mais o Senhor possa colocar nossa mão em nós para a gente só caminhar para o bem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, e agora na hora de nossa morte. Que assim seja. Encerramos mais uma vez o trabalho desse sábado, que a paz e a luz do nosso Senhor Jesus Cristo reine em nossos corações. Boa noite. Que assim seja. Graças a Deus. Amém.